galera, beleza? Tudo bom? Professor Pablo, sou professor de Geografia e nesse vídeo não tão longo, tá? Comentar sobre o assunto atualidades de modo geral. Você que é concurseiro, você que está se preparando para concursos públicos, e atualidades chega a cair bastante em determinadas, chega a ser exigido em algumas bancas, tá? Vou gravar um vídeo meio que um vídeo não tão longo, tá? Uma explicação bem breve, tá? Vou tentar ser o mais sintético possível, né? Tô aqui no intervalo de uma aula de cartografia e a pedidos, né, de vários alunos e várias pessoas que me seguem na rede social, gravar esse vídeo para que nós possamos entender um pouco mais de atualidades, mais especificamente um assunto que tem dominado as redes sociais nesse último final de semana, tá? Do dia 18 de setembro em diante, tá? Que é justamente a questão do tsunami no Brasil, na possibilidade de um tsunami no Brasil, tá certo? E vamos entender como é que funciona tudo isso. Primeiramente, Pablo, o que seria todo esse rumor, toda essa notícia voltada, todo esse alarme? Senhores, a origem da notícia se dá pela atividade vulcânica, tá? Em um vulcão, tá? Que vem chamando a atenção na mídia, tá? Que é o Cumbre Vieja, tá? É um vulcão que está na ilha de Las Palmas, tá? Na ilha de La Palma, na verdade, tá? Que é uma das ilhas que pertence ao arquipélago das Ilhas Canárias, tá? Que é uma possessão da Espanha, diga-se de passagem. E a pergunta essa atividade vulcânica que vai acontecer, que está prevista para acontecer em breve, ela vai ter um desdobramento em território brasileiro? Senhores, para início de conversa, qualquer atividade vulcânica, qualquer atividade, tá, dessa natureza, ela vai gerar abalo sísmico, e principalmente quando se fala de ilha oceânica, nós vamos ter, claro, formação de ondas, né, chamadas de tsunami, que lá no Japão, da tradução livre, seria, no caso, Ilha de Porto. Tá? Meu japonês está perfeito. Tá? Então, então, de modo geral, é importante que você entenda, tá, que essa atividade vulcânica ela vai gerar ondas, tá certo? Mas a possibilidade dessas ondas chegarem ao Brasil é muito remota, tá? Diga-se de passagem. Tá? Essa possibilidade, a probabilidade de chegar até a costa brasileira é remota, mas chegamos a um nível de alarme, a um nível de atenção, de modo geral, tá? Em nível amarelo, que já é o segundo na escala. Tá? De modo geral, senhores, para que nós possamos entender todo esse processo, nós temos que entender a periodicidade das erupções vulcânicas desse vulcão, tá? Do vulcão de Cumbre Vieja. Tá? Nós tivemos erupção lá em 1949, tá? Mas a última erupção mesmo aconteceu em 1971. Então ele apresenta uma periodicidade considerável. Tá? Ah, Pablo, mas nem tem tanto tempo assim. Na escala de vida humana, não, mas levando em consideração o tempo geológico do planeta, é como se fosse o pulsar do nosso coração, né? Fazendo uma analogia bem grosseira, tá certo? Então, é um vulcão que ele entra em atividade em um curto intervalo de tempo, levando em consideração a história geológica do planeta, beleza? E vem a seguinte situação. Pablo, e esse vulcão, né, vai gerar um abalo sísmico, e qual a possibilidade, quais os desdobramentos de tudo isso para o Brasil? Senhores, de modo geral, dependendo da magnitude do abalo sísmico, tá? As ondas poderiam chegar sim ao litoral norte e ao litoral nordeste do Brasil. Então essa seria a preocupação de grande parte de algumas pessoas, de grande parte da mídia, se esse assunto, desculpa, se o desdobramento dessa atividade chegaria em território brasileiro. E se chegasse, senhores, atingiria o litoral norte, ali do Amapá, e os estados do Nordeste, os estados, tá, que compõem o litoral nordeste do Brasil, beleza? Agora vem aquela questão, Pablo, mas o Brasil, ele não apresenta uma considerável estabilidade geológica? Sim, senhores, o Brasil é um país
que no que se refere à questão geológica, o Brasil está muito bem localizado. O Brasil está no meio da placa sul-americana. Então, quando se fala em abalo sísmico, tá, nós temos que entender que eles são mais comuns nas bordas das placas tectônicas. As placas tectônicas sustentam a crosta, tá, tanto oceânica quanto crosta continental do planeta Terra. Tá? Então, o Brasil, senhores, nesse caso, ele se encontra muito estável. Tá? Então não é algo com que nós temos uma preocupação constante, tá certo? E vem a seguinte pergunta: Pablo, então significa que no Brasil não temos abalos sísmicos? Tá? No Brasil nós não temos abalos sísmicos de maneira considerável? Não. Senhores, não significa dizer que no Brasil não temos abalos sísmicos, só para deixar claro, não confunda, tá? O Brasil apresenta atividade sísmica, mas uma atividade sísmica pouco considerável, uma atividade sísmica de baixa magnitude, tá? Nada com que devamos nos preocupar. E você, concurseiro, se caísse para você numa pergunta de concurso público, qual região ou qual estado brasileiro apresenta uma maior atividade sísmica? No Acre, justamente pela proximidade entre a placa do Pacífico e a placa sul-americana, beleza? Então, senhores, nesse caso, é importante você entender, tá, que o Brasil apresenta uma estabilidade geológica. Tá? Então não é comum com que o Brasil apresente abalos sísmicos de grande magnitude. Tá? Por quê? Porque nós estamos no meio da placa sul-americana, ou seja, estamos em uma posição muito confortável em relação a abalos sísmicos, beleza? E a pergunta que não quer calar: Pablo, no que se refere ao Brasil, já tivemos eventos dessa natureza? Já tivemos tsunamis ou ondas que de certa forma geraram preocupação para o litoral? Sim, se nós formos buscar na história, tá, no ano de 1755, nós tivemos no Brasil, senhores, um tsunami, no caso ondas, que de certa forma geraram um certo prejuízo, tá, nas cidades costeiras, nas cidades litorâneas, desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, mas estendendo-se até um pouco mais ao sul do Brasil, tá? Que tudo isso se deve a um terremoto que aconteceu em Lisboa, lá em 1755. Então, a história brasileira, a história do Brasil, no que se refere a eventos dessa natureza, já mostrou que já tivemos eventos desse tipo. São comuns? Não, não são comuns, tá certo? Mas já tivemos na nossa história eventos dessa natureza. Não tem uma periodicidade, não tem uma certa frequência, mas a história mostra que já tivemos eventos dessa natureza, sim, beleza? Só para deixar claro, tá, que esse evento ele é o resultado de um estudo feito pelo professor Francisco Dourado, tá, lá do Centro de Estudos de Pesquisas sobre Desastres, lá no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, tá certo? Inclusive você pode acompanhar essa própria história desse evento em uma reportagem pela BBC, tá? Já apareceu isso recentemente, como vem sendo um assunto muito comentado, é importante que você entenda, tá? E a BBC fez uma reportagem muito bacana, recomendo que você assista, beleza? E Pablo, mesmo sendo muito remota a possibilidade de tsunami no litoral brasileiro, por que isso de certa forma preocupou? Primeiro, senhores, foi uma notícia que foi dada com um alarmismo muito grande, tá certo? Mas o brasileiro tem o seu jeito de lidar com notícias de tal natureza, tá? Notícias dessa natureza. De modo geral, vem os memes e vem brasileiro sendo brasileiro, tá? Mas é importante nós entendermos, levando para uma seriedade um pouco maior, que se um evento dessa natureza chega a acontecer, o Brasil teria um plano de contingência para tratar de um assunto de certa seriedade. É lamentável dizer que nós não teríamos um plano de contingência, ou se tivéssemos seria algo não muito eficiente. No Brasil nós temos eventos, as chuvas na região serrana do sudeste brasileiro que geram deslizamentos de terra. Isso são eventos que acontecem anualmente e ainda assim nós padecemos sem um plano de ação eficaz. Outro evento que foi algo isolado, tá? Foi a questão do derramamento de óleo no litoral nordeste brasileiro, e ainda assim nós ainda pecamos, não tivemos uma ação imediata, não tivemos uma ação eficaz de início, tá certo? Então isso de certa forma gera uma preocupação. Se eventos que acontecem com uma certa frequência no Brasil, né, não temos eficiência
um plano de contingência decente, quem dirá um evento desse que não é esperado, não é comum, tá, em território brasileiro. Então isso gera uma certa preocupação das autoridades, gera uma certa preocupação da população como um todo, tá certo? Daí vem todo esse alarme, daí vem todo esse alarde sobre esse evento, sobre esse assunto, tá ok? Então, senhores, de modo geral, espero ter esclarecido para os senhores, tá, na nossa segunda-feira de atualidades, tá? Esse foi o assunto trazido, esse foi o assunto abordado, e eu espero que você tenha entendido, compreendido, tá, de maneira resumida, claro, tá, esse assunto, e esperar os desdobramentos dessa erupção vulcânica e as consequências que trarão, não só para o nosso país, como na própria região das Ilhas Canárias. Beleza? Tranquilo? Então, senhores, até uma próxima.